como entender a Guerra de 100 Anos. A Guerra de 100 Anos não tem uma única causa. Tem um monte de eventos que vai levar sua eclosão. A professora doutora Laura Palma do canal Flor Camelli Vídeos divide a Guerra de 100 Anos em antecedentes, a causa, questão dinástica, o pretexto, questão de Flandres, o estopim. Causa direta da Guerra de 100 Anos foi a disputa territorial. Qual o motivo da disputa territorial na Guerra de 100 Anos? A disputa territorial na Guerra de 100 Anos tem dois motivos: Guilherme o Conquistador e Leonor do Aquitânia, que o Guilherme o Conquistador fez em 1066. O Guilherme o Conquistador, em 1066, tomou a Inglaterra na famosa Batalha de Hastings. Qual a origem da família do Guilherme o Conquistador? O Guilherme o Conquistador veio uma família normanda. Quem são os normandos? Os normandos são bárbaros que invadiram a Europa no século X. Eles dominavam pelo terror, matando, prendendo e levando como escravos. Eles invadiram todos os rios da Europa, a França e a Inglaterra e a Itália, provocando um grande êxodo urbano, responsável pelo feudalismo, e estabeleceram-se no norte da França. Foto da Normândia e do Guilherme e o Conquistador. O rei da França, para tentar amenizar os estragos que os normandos faziam no seu território, deu ao antecessor do Guilherme o Conquistador este pequeno pedaço de terra. Quem foi o antecessor de Guilherme o Conquistador? O antecessor do Guilherme o Conquistador foi o Rolão, que foi um líder viking. O que é viking? Viking é o termo usado para referir aos exploradores, guerreiros, comerciantes e pratas nórdicos escandinavos que invadiram, exploraram e colonizaram a Europa. O que aconteceu quando o rei da França deu um pedaço de terra a Rolão? Rolão fica duque da Normandia, passa a ser vassalo do rei da França. O que é ser vassalo? Ser vassalo é uma pessoa que tem obrigação muito a um senhor ou soberano no contexto do sistema feudal medieval. Quais as consequências do Guilherme o Conquistador, duque na Normandia, ter invadido a Inglaterra na Batalha de Hastings? A consequência do Guilherme o Conquistador ter invadido a Inglaterra foi que ele se tornou rei da Inglaterra e ao mesmo tempo vassalo da França. E com isso a maior parte da
A França pertencia ao rei da Inglaterra. O Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia, sabia inglês? Não, ele não sabia inglês. O que era mais importante para o Guilherme, o Conquistador, a Normandia ou a Inglaterra? Para o Guilherme, o Conquistador, o mais importante era a Normandia. Quem foi Eleonor da Aquitânia? Eleonor da Aquitânia era duquesa da Aquitânia, que quando seus irmãos morreram, ela herdou toda a Aquitânia. A Aquitânia ocupava todo o sul da França. As terras do país ocupava 1/3 da França. A consequência de Eleonor da Aquitânia ter herdado 1/3 da França. A consequência de Eleonora da Aquitânia ter herdado 1/3 da França, por conta disso se tornou um excelente partido para casamento. O rei da França desejava que seu filho se casasse com Eleonor da Aquitânia. Como era a França e a Inglaterra na época da Guerra de 100 Anos? A França não era unificada como atualmente. Vocês tinham alguns territórios pessoais. O restante era dos senhores feudais, que tinham obediência ao rei. França e a Inglaterra era toda baseada no feudalismo. As fronteiras dependiam da palavra do juramento feudal. O que é feudalismo? Feudalismo é um sistema econômico, político e social. Se fundamenta sobre a propriedade da terra, que é cedida em troca de serviços mútuos. Eleonora da Aquitânia casa-se com o rei da França, Luís VII, em 1137. O rei a leva para a cruzada. O que é cruzada? Cruzadas foram expedições organizadas entre 1095 e 1291 pelas potências cristãs europeias, com o objetivo de combater o domínio islâmico na Terra Santa. O que é Terra Santa? Terra Santa, ou Galileia, é o local do nascimento, pregação e ressurreição de Jesus Cristo. Eleonora de Aquitânia foi uma mulher muito ativa nas cruzadas. Ela, junto com seu tio herege Cártaro, participa da cruzada de forma contrária que o rei da França pretendia. Eleonora também desrespeitou seus votos matrimoniais. O rei, seu esposo, volta da cruzada ultrajado e pedia a anulação do casamento. E o Papa, depois, o rei Eleonora, num convento, casa-se com outra pessoa, tem outros filhos. Depois de 16 anos,
o rei consegue a nulidade do casamento e depois de 6 meses Eleonora se casa com Henrique II, o rei da Inglaterra. Quem era Henrique II? Henrique II era 12 anos mais jovem que Eleonora da Aquitânia e decapitou o São Tomás Becket. Qual foi a consequência do casamento de Eleonora da Aquitânia com Henrique II? A consequência do casamento da Eleonora da Aquitânia da França com o rei Henrique II da Inglaterra foi que seu filho Eduardo III, futuro rei da Inglaterra, foi herdeiro das coroas da Inglaterra e França. E o rei da Inglaterra tinha mais terra na França que o rei da França. E isto joga a França num conflito. Qual foi a principal personagem da causa direta da Guerra de 100 Anos? Guilherme o Conquistador ou Eleonora da Aquitânia? O principal personagem da causa direta da Guerra de 100 Anos foi Eleonora da Aquitânia. Depois do casamento de Eleonora da Aquitânia com o rei da Inglaterra, a França conseguiu ter domínio de suas terras antes de explodir a guerra? Sim. Através de quem? Através de Felipe Augusto, que reconquistou a França por armas e acordos, a região da Normandia, Betânia é grande de parte da Aquitânia. Como Felipe Augusto conquistou novamente as terras da França? Felipe Augusto conquistou novamente as terras da França, fazendo com que a população se submetesse novamente ao rei. Qual a característica do rei Felipe Augusto? Felipe Augusto foi um rei extremamente forte. Qual herdeiro de Felipe Augusto que faz estabilizar os territórios da França? O herdeiro de Felipe Augusto que faz estabilizar os territórios franceses será seu neto São Luís, que conseguirá um tratado de paz, consolidando as terras francesas novamente. Porém, os reis da Inglaterra não se conformaram com isso, e essa foi a causa da guerra, o problema territorial, junto com o pretexto que é a questão dinástica. Sobre a questão dinástica falaremos no próximo vídeo. Deixa o like e se inscreva.